Você não foi criado para cair em si. O cair em si significa fundo do poço, sarjeta, miséria, pobreza, esterilidade. Lá não é o seu lugar. Ai, eu estou esperando eu cair em si. Ia falar uma coisa, mas você ficou ofendido comigo. Então presta atenção. Você entra num trabalho. Você concorda que lá tem uma forma de trabalhar? Segundo a profissão que você tem? Aí você se converteu. E aí Deus chamou você para um trabalho. Mas se você não trabalhar da forma que Deus te chamou, você vai ter problema. Por quê? Você vai para o fundo do poço. A Bíblia diz que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então Deus constituiu você para um trabalho. E quando você não trabalha de acordo com o que Deus chamou você, você vai ser um crente que vai viver caindo em si. Eu quero te mostrar hoje, biblicamente, as áreas que você não prospera e o porquê. Diga para o seu irmão, você não foi criado para cair em si. E aí, presta atenção, o sacerdote tinha um trabalho. Para o sacerdote entrar no Santo dos Santos, que era um lugar fechado, escuro, ele precisaria estar completamente limpo. Então ele chegava e lavava as suas mãos, os seus pés, na bacia de bronze, que era feito com espelhos. O sacerdote olhava para aquela bacia e ele era limpo. Então presta atenção, quando você é limpo pela palavra, quando você flui do Espírito Santo, você nunca vai chegar no fundo do poço. Deus, Ele te deu um trabalho, te deu um processo, para que você nunca fosse parar no fundo do poço. Mas por que rejeitou esse trabalho? E todo crente antigo, ele deixa o sacerdócio sem ele perceber. Porque agora ele é bom, ele não precisa mais se limpar. Ele não precisa mais ser conduzido por Deus, porque ele é bom. E já que ele é bom, eu vou dizer, às vezes, você pensa, eu vou comprar esse carro. E Deus fala, não compra esse carro. Porque talvez quando você fosse banhar na bacia de bronze, Deus fale com você, Deus te dê a direção, Deus te dê inspiração. Mas já que você abriu mão do sacerdócio, você vai morrer torrado. Você vai para o fundo do poço. Olha que interessante. Você sabe que quando você perde a sensibilidade, você perde a visão de Deus. Visão de Deus é você enxergar como Deus enxerga. Não precisa você ver um anjo, você é sensível no espírito, você consegue enxergar exatamente como Deus enxerga. Você sabe que nós temos os empreendedores do reino. Não é um lugar para ensinar você a ganhar dinheiro. Não é um lugar para você ficar rico. É um lugar que você vai converter a sua empresa para Deus, vai definir um limite de prosperidade na sua vida, que é legítimo, e o resto você vai investir no reino de Deus. E aqui em Lucas capítulo 15, eu não vou ler para você, meu tempo é curto, aqui conta uma história. Você precisa entender o porquê que está escrito na Bíblia. Não é, se você lê a Bíblia naturalmente, você não vai entender. Agora, quando você lê a palavra de Deus e você compreende o que está escrito e o porquê está escrito e o que envolve a sua vida, você tem a experiência da bacia de bronze. Então, relata aqui a história de um filho pródigo, do irmão do filho pródigo, do pai amoroso. Então, são três personagens aqui. Então, é muito importante você entender o que eu estou dizendo para você. Essa parábola tem dois fatores fundamentais: presença e herança. Presença do pai e herança do pai para o filho. Quando a gente se converte, você vem por conta da herança. Problema no casamento, problema com o filho, falta de dinheiro, eu não sei qual foi o seu problema, mas você chegou na casa do pai, interessado na herança do pai. E aí o que acontece? Se o seu coração não mudar, vai passar o tempo e você vai querer ir embora da casa do pai, porque você vai achar que o seu pai está atrapalhando a sua vida, e você quer logo a herança. E aí aquele filho pródigo,
Aqui fica muito claro que só existe prosperidade multiplicada na casa do Pai. Agora, quando você entende isso, você nem pensa em sair da casa, porque se você sair da casa, vai acabar a herança. Pode perceber, todo mundo que sai da igreja, ele sai feliz. Agora eu saí dessa estrutura, desse sistema. E agora? Aí ele sai, ele leva da igreja um pouquinho de herança, bom senso, sabedoria, temor de Deus. Esses dias eu assisti um filme, estou até pensando em passar para os irmãos assistirem. Era um homem milionário, muito dinheiro. Ele tinha prazer em descobrir o passado das pessoas. Aí ele descobriu o passado do fulano e entrava em contato com o fulano. Ele ia expor a vida do fulano se o fulano não fizesse algumas coisas. E aí as pessoas preferiam morrer do que descobrirem a vida dela. Eu vou dizer, tem gente que está no fundo do poço, mas o orgulho não deixa voltar para a casa do Pai. Eu vou dizer, defenda a casa do Pai. Defenda a igreja que é a casa do Pai. Irmãos, eu não tenho amizade com ninguém que fala mal de igreja. Eu não tenho comunhão, é como minha esposa falou, eu amo o Rodrigo, mas não gosto da esposa dele. Se você é amigo de alguém que não gosta da igreja, avalie a sua vida. Avalie a sua identidade, os seus valores. Olha que interessante. Lá em Provérbios 20, 21 diz que a herança antecipada produz problemas na sua vida. E aí eu vou dizer, quando você vem para a casa do Pai, por conta da herança, e não muda o seu coração, você vai viver ansioso dentro da casa do Pai. E vai chegar uma hora que vai ser insuportável você aqui dentro. Não virei líder de célula ainda, cadê minha casa própria? Não virei discipulador, meu Deus, eu não virei obreiro, está todo mundo virando. Aí você, porque você está preocupado, porque herança. Aí você está na casa do Pai, por conta da herança do Pai. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Não vai ter herança na casa do Pai. Para os seus próprios prazeres. Porque o Pai te ama. E aí nós percebemos aqui, que o que fez aquele jovem perder a herança dele, porque ele gastou de uma maneira dissoluta. O significado da palavra dissoluta significa sem critérios e descontroladamente. Então o fato de você estar na igreja, você vive por critérios, você tem padrão, você tem que liderar, receber as pessoas na sua casa, não é verdade? Desliga a novela das 6 lá, aquela coisa toda, aí tem que liderar, aleluia. Então isso faz você viver de uma forma que guarda a sua vida, querido. Um pastor de verdade é guardado pela função que ele exerce. Um líder de célula é guardado pela função que ele exerce. Um anfitrião é guardado pela função que ele exerce. Você precisa entender isso. Que você é guardado pela função que você exerce. Quando você entende isso, Deus multiplica a herança na sua vida. Diga para o seu irmão, você está entendendo? Agora, fora da casa não tem critério. Não existe critério fora da casa. É o que diz aqui, dissolutamente é você gastar sem critério. Então eu não vou orar para comprar um carro. Eu quero esse e pronto, acabou. Quantas pessoas são assim? Você gostou de um carro, você quer aquele carro e até compra o carro. É o que? Você gastou dissolutamente o dinheiro. Não era para comprar aquele carro. Vai te dar problema o carro. Aí para você descobrir que aquele carro não era de Deus, o carro funde o motor. Aí você cai em si e fala, meu Deus, perdi 10 mil reais, perdi a herança. Quantos crentes não dão dízimo? Mas vai dar o dízimo aonde? Quando funde o carro, bate o carro, multa. Porque em algum lugar você vai perceber que tem alguém te roubando. Eu vou dizer para você, você precisa entender para que você foi criado. Existe um trabalho, se lavar na bacia de bronze, onde Deus fala com você. Por que tem empreendedor que não ganha dinheiro? Porque ele não vive na bacia de bronze. Vive de oportunidade, conhecimento, de conexões. Eu vou dizer para você, você não tem ideia o que uma bacia de bronze pode produzir na vida de um crente. Diga para você, uma bacia de bronze te guarda. E aí o que aconteceu? Aquele jovem, ele caiu em si. Mas por que ele caiu em si? Porque ele teve fome. Acabou o orgulho dele. Todo mundo percebeu que ele foi para a sarjeta. Você
Você já conversou com alguém que está na sarjeta e não reconhece? Reconheça o contexto que você está e volta para a casa do Pai. Irmãos, eu sou pastor. Quando eu percebo a unção na minha vida diminuindo, quando eu percebo a sensibilidade diminuindo, eu não vou cair se eu vou para a casa do Pai antes de acontecer alguma coisa. Quantos pais estão perdendo seus filhos dentro de casa? Deus está falando com você, não deixa muito no celular. Deus está falando com você, disciplina os seus filhos. Deus está falando com você, ore antes de comer com sua família. Deus está falando com você, leia a Bíblia com seu filho. Deus está falando com você, faça uma célula com a sua família. Deus está falando com você, mas o que você faz? Você não ouve. O que vai acontecer? O que é cair em si? Puxa, meu filho agora rebelou, está cheio de problema e tudo. Aí cai em si, tem consequência. Presta atenção, quando você cai em si por conta das consequências, não é por conta de Deus. Ele só voltou para a casa do pai porque ele teve fome, não teve saudades do pai. Ai, me deu umas saudades do papai. Não teve saudades do papai. Ele teve saudades da comida da casa do pai. Diga ao seu irmão, o seu lugar não é o fundo do poço. O terceiro princípio aqui, não basta estar na casa, é preciso estar conectado com o Pai. A questão não é você estar aqui, você está conectado na família. Sabe quando você pega um pé de laranja e tem um abacate pendurado no pé de laranja? Todo mundo percebe que ele não é laranja, mas ele acha que é laranja. Aquele irmão, todo mundo faz louvor de adoração, ele quer fazer louvor de pular na célula. Ele faz tudo diferente do que a família faz. Isso é um abacate no pé de laranja. Não vai ter favor, porque aquele pé é um pé de laranja. Diga para o seu irmão, você é uma laranja ou um abacate? Eu vou dizer para você, e aí de repente vem uma tempestade, aquela árvore lá balança, 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 e o abacate voa, porque não está completamente conectado. Eu vou dizer, pressões, desafios, tribulações da vida, são meios que Deus usa para que a gente possa descobrir se existe unidade, até no casamento. Quantos homens querem prosperar, a mulher quer gastar o cartão do cara? O cara vai trabalhar, a mulher vai para a academia gastar o dinheiro do cara. A mulher quer buscar Deus e o cara quer jogar bola. Um desperdício. 2 dentro da casa e 1 é o filho pródigo. E eu vou dizer, quantos irmãos? Ai, de novo conferência. Ai, é muito caro. Ai, 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 ai. Esse ai, 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 ai é um momento que você está percebendo que você é um abacate. Porque se a casa está indo para lá, por que você vai questionar a casa que está indo para lá? Porque dentro de você tem outros conceitos. Não tem favor. E eu vou dizer para você, quantos irmãos não prosperam no nosso meio? Porque eles são um abacate. Ai, não concordo. Ai, é demais. Eu vou dizer, é uma pessoa independente, não tem favor. Eu vou dizer para você, essa igreja é uma igreja abençoada. Abençoada financeiramente, abençoada espiritualmente, em todos os aspectos tem favor nessa igreja. Mas se você olha para você e não vê esse favor, você tem, será que eu não sou um abacate aqui? Eu vou dizer, não tem como você receber vida da árvore de laranja, se você quer ser um abacate diferente. Diga para o seu irmão, não vale a pena ser abacate. Não é nem um pouco inteligente. E aí, presta atenção aqui, ó. O irmão do filho pródigo, a Bíblia diz assim, que o menino gastou dissolutamente o dinheiro. O irmão do filho pródigo, que também era um abacate, caiu em si, se arrebentou e voltou e virou laranja, feliz. Endividado, destruído, assim é a igreja. Vem para cá, daqui 1 ano você paga as dívidas e começa a prosperar de novo, aleluia. Não, foi feio demais, daqui 10 anos você termina de pagar, vem para cá, depois você prospera. Tem gente que leva 10 anos para terminar de pagar as contas, as dívidas que fez. Mas glória a Deus que parou as dívidas, porque você converteu, estancou o sangue. Espera 10 anos, foca na presença do Pai, que Ele vai te fortalecer.
Mas aprende com a lição. E aí o irmão do filho pródigo disse assim: o seu filho, aí já não é mais o meu irmão. Não, ele não é mais o meu irmão, ele é o seu filho. Aí você percebe um coração complicado. Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Não tem como Deus cuidar do seu coração. Deus não cuida do seu coração, Ele não cuida. A Bíblia diz: em tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele toda a sua vida está ali. Jesus diz: aonde estiver o seu coração, vai estar a sua vida. E aí você percebe, quando você não guarda, o seu coração vai ser levado pelo vento. Eu vou dizer uma coisa: qualquer um que fale mal do meu pastor, das pessoas que eu ando, da minha esposa, eu não acredito. Por quê? Eu convivo. Eu vou dizer uma coisa para você: tem muitos crentes que perderam os seus corações, por isso perderam o sacerdócio, perderam a sensibilidade. Não é qualquer canal de televisão, não é qualquer pessoa que deve acessar a sua vida, não é qualquer livro que você deve ler, porque você tem um trabalho, que é o seu coração. Queridos, como que um filho tem a coragem de falar para o seu pai: olha esse teu filho que gastou o dinheiro com prostituta. Quando o menino volta, a Bíblia deixa claro que ele gastou dissolutamente. A Bíblia, se percebe que ele foi guardado. Lembra do filme lá? Descobriu o passado. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é um Deus amoroso. E o filho falou: pai, gastou com prostituta, esse teu filho. Olha aonde o coração dessa pessoa foi parar. Eu vou dizer uma coisa: com o coração não se brinca. Mas por que, presta atenção, se o seu coração, se o seu coração está desajustado, não existe algo na sua vida. Lá em Salmo 133, eu fui estudar esses dias. Isso é forte demais, você precisa entender. Se você for um abacate, você não vai ser abençoado. Diga: irmão, não tem como você ser abençoado na família se não for família. Ai, não sei o que, a água está geladinha demais, com isso aqui eu não ando, ai, é muito complicado, ai, conferência, ai, e o que acontece? Tem gente que tem coragem de falar, tem gente que é como o irmão do filho pródigo, não sai da igreja, mas o coração está envenenado, destila amargura. Como você enxerga a pessoa que cuida de você? Tem defeito? Sério, você não tem? Uau! Maravilhoso, poderoso, perfeito, majestoso. Eu vou dizer, você precisa aprender a família que Deus te colocou. Você tem que aprender a falar, tem que aprender a vomitar, tem que aprender a questionar com o espírito correto, tem que aprender a falar. Acabou. Eu vou dizer para você, você que é discipulador, olhe para o seu líder de célula e perceba se ele é um abacate e conversa com ele, porque não dá. Eu vou dizer, tem gente que não prospera de nada. Você não concorda com o trabalho com o adolescente da igreja, você não concorda com o dízimo da igreja, você não concorda com... O que você quer? O que você está fazendo aqui? Agora, lá em Salmo 133, do versículo 1 até o 3, se puder projetar, diga para o seu irmão: não finge ser abacate, que todo mundo sabe. Não, pastor, sabe o que é? Essa igreja é uma igreja de manipulação. Não é não. Provérbio diz, se você for firme com o insensato, mais insensato ele se torna. Se você for firme com uma pessoa sábia, mais sábia ela se torna. A questão não é o confronto, é a matéria-prima. Sol na manteiga, derrete. Sol na pedra, endurece. Diga para o seu irmão: é manteiga ou é pedra? A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Olha que coisa forte. Presta atenção aqui. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Sabe o que significa? Que
você foi colocado numa família. E você é um membro dessa família. E você agora, as pessoas dependem de você, sabia, meu querido? Sabe aquele discipulado que alguém fica enchendo a paciência? Você está prejudicando aquele corpo, meu querido. Imagina o filho pródigo. Foi embora, acho que a paz reinou naquela casa. E quando voltou, a paz foi muito maior, porque mudou a forma de enxergar, falou, agora essa casa é boa. E quando a casa é boa, eu desfruto da casa. Mas, como é bom e agradável, quando os irmãos vivem em união. Agora eu vou dizer, é bom e agradável quando eles vivem em união. E quando não vivem em união? Eu atendo casais. Luta, doce, doce como mel. O seu discipulado tem que ser agradável. A sua célula tem que ser agradável. Sua casa tem que ser agradável. O seu lar tem que ser agradável, porque é uma promessa. Eu não aceito briga na minha casa. Ninguém grita lá em casa. Porque tem que ser agradável. Tem que ter um ambiente gostoso e prazeroso. Eu vou chegar na revelação que você vai ficar em choque. Versículo 2. Pois a união é preciosa, como o óleo da unção. Então você percebe que a união, ela é preciosa, porque nessa união tem óleo. Presta atenção aqui. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Então quando o irmão que conta piada não vai na célula, a célula vai ser triste. Porque uma parte do membro não foi para a célula que trazia alegria na célula. Meu discipulado é muito rico de potencial. Rodrigo, aquela pessoa sábia, sensata. Ele traz as pessoas assim para o senso. Aí o pastor André, vamos batizar 1.000 pessoas, 10.000, vamos comprar tudo isso aqui, vamos arrebentar tudo, faca na caveira, aquela coisa toda. Eu falo, aleluia que eu estou aqui, somos membros uns dos outros. Aí cada um tem ali a sua função, tem o seu coração, e o Edson, aquele lá, aquele João, ó Deus. Eu falei, talvez o André estava na alma, o Rodrigo estava na razão, esse aqui está muito no espírito, assim, está sem princípio. Aí aquela coisa toda assim, e aí, quando um falta, prejudica. Eu tenho dificuldade de ler livros sem minha esposa, tenho dificuldade de ir sem minha esposa, porque ela é membro minha, e eu sou membro dela. Quando nós nos juntamos, nos tornamos imparáveis. E diz mais assim, que era derramado sobre a cabeça de Arão. Aonde que derramava a unção? Era em todo mundo? Não, Arão aponta para uma autoridade, aponta para uma liderança, aponta para Cristo. Tem um lugar, tem um canal, tem um caminho. Não adianta querer ser abacate, não vai ter unção. Arão descia sobre a barba, até a bainha das suas vestes. É revigorado como o orvalho do monte de, diga assim, monte de Hermon. Diga, monte de Hermon. Aleluia. Que desce sobre os montes de Sião. Aqui tem 2 montes. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção. Então existem 2 montes aqui. Eu quero ler aqui um contexto aqui histórico, para você entender o poder de você ser uma laranja com o coração alegre. O Monte Hermon está localizado no extremo do norte de Israel, ao norte de Dan e leste de Tiro. É um dos pontos mais altos da região. Também é chamado de Monte Grisalho, por ser constantemente coberto por neve. O orvalho, que desce sobre as suas alturas, está em contraste permanente com a aridez das áreas circundantes. Rega toda a terra, alimentando córregos, rios, inclusive o Rio Jordão, principal fonte de água na região. Esse banho de orvalho torna a região fértil, cercada por carvalhos, pinheiros, vinhais abundantes. Visitantes acompanhados ao pé do Hermon relatam que suas barracas foram molhadas pelo orvalho durante a noite, como se houvesse chovido. Fomos suficientes instruídos sobre Salmos 133. Sabe o que significa?
se você não estiver na posição para receber, que não é qualquer posição, é uma posição do coração, favor, irrigação, colheita, vida abundante, favor, não acontece. Não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Eu vou dizer, às vezes, você ouvir um conselho de Deus através de alguém, custa muito caro. Existe um lugar. O seu casamento precisa receber unção através de alguém. Mas lembra do filme do orgulho ali? Mas aquele orgulho, aquela soberba. Tem gente, irmãos, que está passando necessidade financeira e tem vergonha de falar. Tem gente que está tantos anos na igreja e ficou para trás, mas o seu orgulho não permite você falar: pastor, eu me sinto frustrado. Abrir coração, reconhecer fraqueza, é nobreza, não é a sua reputação que vão pensar de mim na igreja, estou há tantos anos na igreja. Eu vou dizer para você, aqui é um lugar de muito favor, aqui é um lugar de muita graça de Deus, aqui é um lugar de muito fluir de Deus. Mas se você não se permitir ficar na posição para receber tudo que Deus tem para você, não vai acontecer. Vou chamar os irmãos do louvor. Sabe por que eu disse que você não foi chamado para cair em si? Presta atenção aqui, ó. Dois fatores aqui. Dois fatores. Quando não tem a bacia de bronze, você vai construir sua vida sem Deus. Você vai atrás de agiota e vende carro, financia, pega ali, faz assim, aquela coisa toda assim, vende almoço para comprar, aquela coisa toda, porque você não tem coragem de você ouvir a voz de Deus. E eu vou dizer, ouvir a voz de Deus muitas vezes não tem tanto sentido. Por isso você precisa de um corpo. Porque às vezes Deus fala com você, mas não fala com o corpo. E quando Deus não fala com o corpo, é para proteger você de não ir para o fundo do poço. Mas às vezes você enxerga o corpo como manipulação, estrutura. Não é. Irmãos, eu vou dizer para você, você foi chamado para desfrutar da herança da casa. Multiplicar a herança dentro da casa. Mas eu te pergunto, onde o seu coração está? E quando você não está na posição que Deus chamou você, não tem orvalho, não tem irrigação, não tem fluir. Talvez hoje você se encontre como filho pródigo. O que é fundo do poço? Você está endividado? Não precisaria, meu querido. Você não sai do lugar? Não precisaria disso também. Sua família está no buraco? Não precisaria disso também. O seu casamento não funciona? Também não precisaria disso. Suas finanças não saem do lugar? Não precisaria disso também. Você está no fundo do poço. Mas quando você cai em si, seus problemas não resolvem. Deus começa a partir daquele momento trabalhar na sua vida para restituir a sua vida. Mas aí você tem que desejar o pai, desejar a casa. Ou talvez você é como o irmão do filho pródigo. O nível de desprezo com o pai é terrível. A maneira que você fala com os irmãos, a maneira que você fala do pastor, a maneira que você fala da sua pastora de rede, seu pastor de rede, a maneira que você fala do discipulador. Eu vou dizer para você, eu tenho os pastores que eu cuido, eu falo, irmãos, a gente começa a olhar os relatórios, esse aqui nunca vai crescer no nosso meio, porque ele é um abacate. Fala lá para ele que ele é um abacate. O que é isso? Eu não sou abacate não, sou laranja. Quantos irmãos tão preciosos no nosso meio, que não saem do lugar. Quanta gente, tantos anos na igreja videira, não prospera financeiramente. Dia 20 você não tem mais dinheiro, e aqui é um lugar de ensino. Quando eu era líder de célula, uma vez meu pastor me pegou e me confrontou. Fiquei todo ferido. Ele falou, está vendo, essas suas feridinhas é as áreas que Jesus não existe na sua vida. Ou você entra por um processo, ou vai ficar à beira do caminho. Está cheio de crente aqui, à beira do caminho. Eu vou dizer uma coisa, se eu pegasse uma semente aqui, e te perguntasse o que é isso, é simplesmente uma semente, não tem poder em nada. Mas eu vou dizer, o poder da semente está dentro, é o potencial que ela carrega. Deus te deu dons, mas sabe qual é o problema? Você estuda, você faz o vestibular, entra para a faculdade, vai fazer o estágio, vai trabalhar depois vai abrir o negócio. Mas os crentes que não querem ser transformados, eles querem abrir um empreendimento para não trabalhar para os outros.
Isso quer empreendimento, não prestar conta para os outros. Mas se você quer empreender e dar certo, põe uns 4 anos de construção de base na sua vida. Mas o crente não quer, porque uma mentalidade foi consolidada na vida do crente. O fundo do poço não é o seu lugar. O seu lugar é estar guardado no amor de Deus. Quero convidar você a tomar uma decisão.